Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Então, meus amados irmãos, finalmente saiu o tão esperado documento, que é a exortação pós-sinodal do Papa Francisco, chamada Querida Amazônia. E nós vamos fazer uma breve análise a respeito desse documento, pontuando algumas coisas, fazendo alguma reflexão, para que você possa também tirar as suas conclusões. E para que se entenda a grande expectativa que se formou em torno deste documento do Papa, é preciso compreender toda a controvérsia que foi suscitada, que aconteceu antes, portanto, desta publicação. Aqui vamos falar, então, vamos citar 4 documentos, os principais envolvendo o sínodo. Que o primeiro documento foi aquele documento esdrúxulo, aquele documento herético, que foi o Instrumento Laboris. Documento que foi fortemente criticado por vários cardeais, e bispos, e leigos, e pessoas de autoridade com conhecimento, apontando a desconexão, a dissintonia entre este documento e a fé católica. Este documento que foi classificado pelo cardeal Brandmüller como herético e como um convite à apostasia. Esse é o documento número 1, que foi de junho ou julho de 2019. Um Instrumento Laboris, que é a coleta de todas os trabalhos realizados, né, pela REPAM, a Rede Panamazônica, para propor àqueles que iriam trabalhar ali no sínodo. O primeiro documento é este. Segundo documento foi realizado após o sínodo, que aconteceu do dia 6 a 27 de outubro de 2019, em Roma. Este documento de conclusão do sínodo, né, documento final do sínodo, ele, vamos dizer assim, suavizou um pouco toda aquela mentalidade revolucionária, ele mitigou um pouco vamos dizer assim, as pretensões do Instrumento Laboris e daqueles que estavam ali à frente desta movimentação do Sínodo da Amazônia, mas conservou bastante elementos, né, que, por si só, iriam fomentar ali toda a revolução. Vamos enumerar aqui brevemente quais são esses elementos. Conservou, por exemplo, e um ponto principal para eles, que era a abertura para a ordenação de homens casados. Isso está no documento final do Sínodo da Amazônia. E também ali falava deste empoderamento da mulher, que é este esforço, portanto, não apenas esforço, né, este concreto empoderamento da mulher, dando a ela funções dentro da igreja, funções formais, ou seja, reconhecidas pela autoridade, nomeadas pelo bispo, de forma que elas pudessem, por exemplo, né, dirigir comunidades, serem como que administradoras paroquiais ou responsáveis por comunidades reconhecidas, né, de maneira formal pela autoridade da igreja. E depois também falava-se, neste documento final, deste rito amazônico, a criação de um novo rito para a missa, incorporando elementos, tradições, danças, vestimentas, enfim, costumes indígenas neste documento. Depois, ainda sem dizer aquilo que é presente em todos os 4 documentos que serão citados aqui, que é esta mentalidade sinodal, que significa esta mentalidade democrática que prega, que preceitua que as decisões dentro da igreja devem ser tomadas de acordo com o desejo e a decisão da maioria, uma espécie de democratização da igreja que vai em encontro, que vai na contramão daquilo que estabeleceu Nosso Senhor na sua igreja, ou seja, a autoridade e a hierarquia. Tá, esse foi o segundo documento, o documento de conclusão do sínodo. Há um terceiro documento, que este não foi publicado, é um documento que ficou, e ainda está, né, na sua maior parte secreto, quer dizer, secreto, vazou, mas não foi publicado oficialmente, não foi tornado público por ninguém, que foi a primeira versão da exortação apostólica, dessa exortação pós-sinodal, melhor falando, do Papa. Então, que foi mandado aos bispos do mundo inteiro. E nesta exortação apostólica havia quase uma reprodução daquilo que estava sendo proposto pelo documento final, ou seja, abrindo realmente por parte do Papa a possibilidade da ordenação de homens casados, esta questão
do empoderamento das mulheres, esta questão aí do rito amazônico, depois, repetindo, a questão da sinodalidade, mais ainda, dessa laicização. Então, dessa laicização. Tudo isso aí estava proposto e muitas mais coisas escabrosas estavam presentes neste documento. Devido a toda a polêmica que suscitou e depois, devido ao vazamento que houve também, né, que suscitou, que alimentou essa polêmica, essa controvérsia, e o vazamento foi por parte dos próprios bispos que não concordavam com isso, e que deu o conhecimento do conteúdo a vários estudiosos aí da igreja, várias fontes da imprensa e assim por diante, de forma que a coisa vazou e houve discussão. E, sobretudo, a principal coisa que talvez, aqui é uma especulação, que tenha feito mudar o rumo foi a publicação do livro do Papa Bento XVI, em coautoria com o cardeal Robert Sará, que defendia o celibato, que evidentemente estava ameaçado ali por aqueles que estavam realizando o sínodo. Enfim, tudo isto levou a uma modificação naquilo que é o quarto documento, ou seja, que foi publicado neste dia 12 de fevereiro, que é o documento do Papa Francisco, que vai se chamar Querida Amazônia. Esta exortação pós-sinodal. E, de fato, foi uma surpresa para todo o mundo católico. Uma surpresa porque aquilo que se esperava, seja para a alegria dos progressistas ou para a tristeza e choque daqueles que são considerados conservadores, era que, de fato, este documento repetisse ali aquilo que falava a primeira versão, que o Papa mandou para os bispos em segredo. E o documento não toca nesses pontos polêmicos, em alguns desses pontos polêmicos de maneira explícita, né? Nós vamos ver que este documento, primeiro, podemos dizer que esse quarto documento, né, que é esse documento do Papa, que torna-se, portanto, magisterial, tem uma autoridade de magistério, um ensinamento do Papa, embora não é infalível, evidentemente, mas tem uma autoridade magisterial, ou seja, é um ensinamento no qual os bispos do mundo inteiro, as conferências episcopais, irão se basear para tratar deste tema. Inclusive, o Papa diz que não é algo que ele está dirigindo apenas para a região amazônica, mas para toda a igreja, ou seja, a igreja universal, a igreja no mundo todo. E este documento segue aquela linha ideológica que trata de maneira bastante tendenciosa a questão amazônica num viés ecologista, num viés bem revolucionário. Primeiro, sempre dá a impressão, na verdade não é apenas impressão, é uma constatação, de que aqueles que elaboram esse documento, propositadamente, eles tratam a região amazônica como se ela fosse habitada apenas por índios. Quando, na verdade, a região amazônica, falando aqui do Brasil, ela possui a região amazônica, que é metade do território brasileiro, metade, 50% praticamente do território brasileiro, ela possui 12% da população brasileira. Lembre-se que o Brasil possui 210 milhões de habitantes e a região amazônica, ela está ali com aproximadamente 25 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 12 a 13% da população nacional. E, entretanto, desses 25 milhões de habitantes da região amazônica, menos de 1 milhão é de indígenas. Menos de 1 milhão, cerca entre aí 850, 950 mil índios. Não chega a 1 milhão. E mesmo assim, há que se observar que 1/3 desta população indígena vive já nas cidades. E os outros 2/3 estão na floresta. Então, se dirige à população da região amazônica como se ela se resumisse apenas em aldeias indígenas, em pessoas indígenas que moram dentro da floresta, quando isso não é a realidade. Os outros, mais de 99% dos habitantes da região amazônica são solenemente ignorados e não há uma palavra direcionada especificamente a eles, mas é direcionada aos chamados povos originários, aos indígenas, não é? Aqueles que ali habitam há muito tempo, há muitos séculos. A estes é direcionado. Então, não se pode dizer, portanto, que é um documento para a região amazônica, mas é um documento específico para
alguns povos da região amazônica que, claro, merecem a nossa consideração, merecem o nosso respeito, merecem de nós o esforço de defender os seus legítimos direitos. Isto não se contesta. Nesse sentido, pode-se dizer que é benéfico a chamada de atenção para se defender aquelas pessoas, aqueles povos, enfim, que têm o direito de viverem e se protegerem contra uma ação predatória de muitas pessoas, empresas, enfim, que são gananciosas e que não estão nem aí, nem para a natureza, nem para as pessoas que ali habitam. Enfim, nesse sentido, é evidente que nós devemos defender, sim, também os indígenas. O problema do documento é que ele olha para a região amazônica como se resumisse-se apenas nisto, na floresta e nos índios que moram nas aldeias no interior da floresta. E isto não é realidade. Repito, são 25 milhões de habitantes a região amazônica. E mais de 99%, isto é estatística, é fato, mais de 99% moram nas cidades. E, portanto, deveriam também serem mais contemplados, né, se se quer falar realmente da pan-amazônica, ou seja, da Amazônia como um todo. Se ignora a realidade de que a grande maioria das pessoas moram nas cidades, sejam grandes cidades, como Manaus, por exemplo, como Belém, como as outras capitais dos estados que compõem a região amazônica, e se ignora isto e não se tem uma política, vamos dizer assim, pastoral adequada a estes aí, mas apenas tudo é moldado para poder atender às expectativas ou necessidades ou anseios que dizem ter, então, os índios que habitam na floresta. Bom, dito isto, é importante também salientar algumas expressões dessa ideologização do documento, que novamente evoca aquela ideia de que a Amazônia ela é que filtra o ar, né, no mundo para que não haja aquecimento global, etc. Essa falácia que já foi desmentida por tantos e tantos cientistas, ou pelo menos se quer dizer, ao menos sobre a qual há controvérsia e que não deveria estar, vamos dizer, afirmado de maneira tão categórica num documento pontifício que tem a finalidade de orientar ali os fiéis à compreensão de uma situação no mundo todo. Depois, o documento ele vai falar sobre a defesa dos pobres, a luta contra a injustiça, contra a exploração, né? E vai falar destes sonhos. O Papa vai colocar quase de maneira poética ali aquilo que ele sonha para a Amazônia. O documento ele é bastante genérico, no sentido não traz uma análise muito específica e nem traz soluções muito concretas, apenas genéricas, bastante genéricas para aquilo que ali acontece. Tomado em si mesmo, se pergunta se seria justificável o investimento de tanto dinheiro como foi gasto, né, para poder realizar este sínodo, seja nas suas etapas anteriores, seja nas suas etapas concretas, levando tantas centenas de pessoas a Roma, às custas do Vaticano, né, às custas da igreja, vamos assim dizer, e que, evidente, é sustentado pelos seus fiéis. Enfim, se isso justificava para poder fazer um documento, vamos dizer assim, tão simples, tão genérico, como foi aquele que foi apresentado neste dia 12 de abril de 2020. E o que poderíamos entender aqui desta exortação pós-sinodal do Papa Francisco, chamado Querida Amazônia? Vamos aqui colocar aqueles pontos primeiros que parecem ser positivos. Um deles já falamos, quer dizer, de fato, devemos estar alertas a esta questão de preservar a natureza, de preservar o meio ambiente, onde as presentes e futuras gerações dependem para poder ter uma vida saudável e tirar o seu sustento. Quanto a isso, ok, embora deve-se filtrar toda a ideologização daquilo presente no documento. Depois, uma coisa muito importante, né, em relação a que não apareceu no instrumento Labores, e também não foi de maneira tão forte nos outros dois documentos, foi a questão da evangelização. Isto aqui distingue muito a exortação do Papa pós-sinodal, que foi publicada
neste dia 12 de fevereiro, daquele primeiro documento onde Cristo era completamente ausente, o Instrumento Laboris, inclusive denunciado pelo grande bispo Dom Luiz Ascona, que é da região amazônica, emérito, né, da ilha de Marajó, e ele dizia que naquele Instrumento Laboris Cristo estava ausente, a cruz de Cristo estava ausente, Cristo, dito como Salvador, estava ausente. Da grande coisa, a grande diferença é que, de fato, pelo menos em 4 pontos do documento, do número 62 a 65, o Papa Francisco ele vai dizer que nós temos que evangelizar, que não basta apenas uma ação social ou ecológica, a defesa da natureza ou a defesa dos direitos das pessoas, a defesa dos pobres, daqueles que têm sofrido de alguma forma a injustiça, né? É preciso também apresentar-lhes Jesus Cristo, que sem isto a nossa ação seria incompleta. A nossa ação ela perderia o sentido e a igreja se transformaria, as igrejas locais, em verdadeiras ONGs. Então, isso é muito importante. E ainda que em muitos outros momentos, com palavras e ações, o Papa tenha dado a entender o contrário, né? Realmente dado a entender o contrário, chamando a evangelização de sincretismo e colocando-se contra esta ideia de ficar apresentando a fé cristã a outras pessoas que já possuem a sua fé, ainda que ele tenha dito isso, ainda que ele tenha se portado desta forma, né? É muito importante que ele faça esta exortação por escrito, como está no documento, porque nós podemos, a partir deste documento, que é dele, do próprio Papa Francisco, rebater aqueles que têm falado hoje contra a evangelização, baseando-se nas palavras e gestos do próprio Francisco. Então, isto aqui é uma munição importante, porque de alguma forma é um documento oficial e mais do que algumas entrevistas que ele deu, mais do que algumas atitudes que ele teve, não é? Então, mas é um documento oficial na qual aqueles que defendem a boa doutrina, a sã doutrina, podem se basear para poder rebater o relativismo, né, pregado pelos revolucionários, inclusive fomentado pelo próprio Francisco. Mas aqui, como está de maneira oficial, está reproduzindo o que a igreja sempre ensinou nesses 2000 anos, portanto é algo que merece o nosso louvor. Então, se a gente, de um lado, critica aquilo que o Papa Francisco faz ou fala que não está de acordo com a doutrina, do outro lado a gente precisa exaltar também, precisa observar aquilo que ele fala que é conforme a verdadeira doutrina da igreja. E neste caso, esses pontos onde ele fala da evangelização, da necessidade de se apresentar Jesus Cristo, é realmente o ponto alto de todo este documento, na minha opinião. E que faz um diferencial com todo os documentos anteriores em relação ao Sínodo da Amazônia, especialmente ao Instrumento Laboris, que foi do meio do ano de 2019. Bom, dito isto, né, que são as principais coisas positivas, aqui vamos dizer também que poderíamos colocar como coisa positiva o fato de o Papa, positiva até certo ponto, e vou explicar por quê, o fato de o Papa não ter tratado destes temas polêmicos, como, por exemplo, a questão do sacerdócio, da autorização para o sacerdócio, para a ordenação ao sacerdócio de homens casados. Também a questão das diaconisas, né, ordenação de mulheres. E também ele não tratou de maneira explícita a questão do rito, embora está ali presente sim. Certo? Então, vamos começar pelo ponto mais polêmico e mais grave de todos, que é a questão da ordenação de homens casados. Muitos conservadores, muitos aqueles que são amantes da doutrina, viram nesta exortação do Papa, né, uma vitória sobre os progressistas. E muitos estão comemorando, né, cantando a vitória de maneira bastante precipitada, ao meu ver. Porque é muita ingenuidade pensar que aqueles que trabalharam e estão trabalhando para promover esta revolução e essa destruição dentro da igreja, introduzindo todos estes elementos de implosão dentro da igreja, é muita ingenuidade pensar que eles foram derrotados com esta exortação. Não foram. Primeiro, por quê? Na própria exortação do Papa, né, no próprio documento que o Papa publicou, ele fala sobre o documento final do Sínodo. Então, ele não
ele não revoga o documento final do sínodo. Ele não desautoriza o documento final do sínodo, que prevê ali, né, a ordenação de homens casados. Simplesmente o Papa ele dá soluções, ele vai enumerar algumas soluções, né, para a constatação de que há poucos sacerdotes e de que muitas comunidades não têm a celebração eucarística, a celebração da Santa Missa. Ele vai dar algumas soluções, que são aquelas que a igreja sempre deu, na verdade, e acrescentando-se algumas outras bem revolucionárias. Primeiro, em relação ao sacerdote especificamente, ele vai dizer que é preciso rezar, né? Ele diz que é preciso orar para que Deus mande mais operários para a messe. Ele fala da necessidade das dioceses serem mais generosas, né? Enviando os dioceses, os bispos, especialmente da América Latina, enviando aqueles que demonstram uma vocação missionária, enviando-os para servir na região amazônica, certo? Então, e também fala da formação, para despertar nos seminaristas o desejo de entenderem a catolicidade da igreja para que possam servir onde há mais necessidade, especialmente naquela região amazônica. Bom, é isto que o Papa fala em relação aos sacerdotes especificamente. Mas em relação à falta dos sacramentos, né, que deveriam ser ministradas pelo Papa, aqui começa a entrar os elementos estranhos e bastante revolucionários, né? Ele vai falar assim que também outra solução para a falta dos sacramentos, embora esta falta dos sacramentos não englobe a missa especificamente e, né, a confissão, ele vai dizer que há outras soluções para poder minimizar, para poder responder a esta necessidade pastoral, né? Ele vai dizer que aumentar o número de ordenações de diáconos permanentes, homens casados, né, que possam estar servindo como diáconos, que já existe, né, na igreja, já é uma prática, e ele quer que se aumente na Amazônia o número de diáconos permanentes. E mais ainda, ele vai dizer aqui da delegação a leigos, delegação aos leigos, e aqui leigos significa homens e mulheres, certo? Para ministrar também alguns sacramentos, por exemplo, o batismo, o casamento. Isto poderia ser ministrado pelos leigos, não é? Fazer as exéquias e também administrar as paróquias e as comunidades. E aqui entra também esta questão especificamente feminina, não é? Que ele vai dizer que as mulheres elas podem e devem colaborar, elas que são lideranças, elas que já organizam ali, fazendo eco, portanto, ao pedido dos padres sinodais, né? Ele reforça isso aqui, a necessidade de dar uma autoridade formal. E no documento do Papa ele vai dizer assim, que este reconhecimento, né, ele não vai usar essa palavra, mas eu vou usar aqui, este empoderamento da mulher, ou seja, esta valorização da mulher deve ser reconhecida de maneira explícita. Então é possível, portanto, que elas sejam nomeadas para serem administradoras de uma paróquia, administradoras de uma comunidade, certo? Embora, o Papa vai dizer que as atividades delas não relacionam-se ao exercício da ordem em si, quando se fala de distribuição dos sacramentos, embora elas possam, sim, alguns sacramentos realizarem, como o batismo, como o casamento e assim por diante. Isto está no documento que o Papa lançou neste dia 12 de fevereiro. Depois, é preciso também lembrar aqui, alguns comemoraram o fato de que não está presente ali, não é, a questão do rito amazônico. Mas quem disse que não está? Quem comemorou o fato de que o Papa não aprovou um rito amazônico, ou não leu bem o documento, né, ou então, de fato, não entendeu. Não entendeu aquilo que está ali. O Papa ele fala explicitamente da incorporação, ele fala de inculturação, que é um termo que vem desde ali o Vaticano II. De inculturação, que existe uma maneira correta de se entender, né? Assumir determinados elementos, etc., expressar-se, poder expressar alguns elementos da cultura, na liturgia, etc. Existe uma maneira correta, católica de se entender isto, mas o que se quer ali é formar um novo rito. E quando ele fala, portanto, em as celebrações assumirem cantos, danças,
músicas, né, e formas ali que os indígenas utilizam, é isso que ele está dizendo. E aí, na nota de rodapé, se eu não me engano, o número 102, então ele vai dizer, vai fazer referência à questão do rito. Portanto, isso não está descartado, isso não foi descartado. E isso está em pauta, inclusive no documento oficial, portanto, lançado pelo Papa. Isso não foi descartado. Alguns comemoraram prematuramente ou, assim, ingenuamente, isso aí. Não foi descartado. Tá? Então, e agora, como a coisa vai ficar? É importante que se lembre uma coisa. Já foi falado em comentários anteriores, que o Sínodo da Amazônia, ele visa muito mais uma revolução interna na igreja do que exatamente uma preservação ecológica. A questão ecológica, embora também ela tenha a sua utilidade para, vamos dizer assim, o governo global, a nova ordem mundial, embora tenha também o seu aspecto positivo, mas no caso, como foi colocado no Sínodo da Amazônia, ela foi muito mais ideologizada e instrumentalizada no sentido globalista, né? Embora tenha esse aspecto, ela era como um cavalo de Troia, que trazia dentro do seu bojo, dentro de si, algo muito mais pernicioso, muito mais preocupante, que era os elementos revolucionários para implodir a igreja por dentro. Quais seriam estes elementos revolucionários? A ordenação de homens casados, a ordenação de mulheres, o estabelecimento de um novo rito, né? Ou seja, esta perda da unidade ritual da igreja, porque todos os ritos até há pouco tempo só poderiam ser estabelecidos, todas as mudanças estabelecidas e aprovadas, qualquer mudança no missal, aprovadas pela Santa Sé. E isso depois foi mitigado pelo próprio Papa Francisco. E agora, dando esta possibilidade da criação de um rito amazônico, nada vai impedir que as pessoas, as conferências episcopais, ou mesmo os bispos de uma determinada região de um país, eles queiram fazer o seu próprio rito. Né? Então isso seria um pontapé inicial, seria uma forma de quebrar a unidade da igreja, que no missal dá à igreja, aos padres do mundo inteiro, da igreja latina, dá então ali a possibilidade, embora haja outros ritos possíveis também, mas sempre em comunhão. Sempre em comunhão com a Santa Sé e tendo aquele como referência, como hoje, por exemplo, é o missal de Paulo VI. Isto, portanto, está presente. Não saiu. Está ali. Depois, esta questão dos padres casados, para aqueles que pensaram que isto foi uma vitória definitiva, aqueles que pensaram que acabou o ponto final, não há mais discussão, isto não é verdade. É muita ingenuidade, repito, pensar isto. Tá? Porque vai dizer, quando o cardeal, por exemplo, alemão, esse cardeal herético, né? Quando ele foi perguntado, o Reinhard Marx foi perguntado a respeito, né, se o documento do Papa não colocava um ponto final nessa discussão sobre homens casados, uma vez que o sínodo ali na Alemanha, um sínodo herético, vamos dizer assim, e cismático, iniciou-se, e ele é vinculante, ou seja, eles tomaram a decisão de que o que fosse decidido no sínodo, então, seria colocado em prática. Quando foi perguntado para este cardeal Marx, Reinhard Marx, se um documento do Papa não colocava um ponto final da discussão de ordenação de homens casados, ele disse absolutamente que não. Está lá no instrumento, aliás, está lá no documento final do sínodo. Ali apenas não trata do assunto, mas o Papa não está proibindo a discussão do assunto, não está colocando um ponto final nesta intenção que nós temos de ordenar homens casados. E, de fato, não coloca. O Papa, embora ele dite possíveis soluções, que são aquelas que a Igreja sempre disse, né, em relação à escassez de sacerdotes, quer dizer, a oração, a generosidade, a formação, etc., ele não excluiu esta outra possibilidade, não excluiu de maneira categórica, teria excluído se ele dissesse claramente que esta questão da ordenação de homens casados está encerrada. E ponto. Mas ele não disse isso em nenhum momento. Pelo contrário, quando ele, no começo da sua exortação, da querida Amazônia, ele fala que não iria citar o documento final do sínodo, propositadamente para que os fiéis pudessem todos irem até ele e o lerem na íntegra. Então, ele está dando uma autoridade bastante grande, né, e está sinalizando que o que está ali é algo que ainda está em pauta.
embora pareça, no primeiro momento, que a coisa está encerrada, mas na verdade não está. Então, meus amados irmãos, não comemorar antes da hora, porque de fato ainda há muita água para passar debaixo da ponte. E aqui eu quero lembrar vocês que aquilo que aconteceu no Sínodo da Família. Quando houve o Sínodo da Família, lembre-se bem, isto foi em 2014, lembrem-se que foi nomeado como quase como porta-voz do Papa, né? É aquele cardeal herético Walter Kasper, também alemão. E ele queria aprovar, desde aquele momento, a comunhão para os adúlteros e também o reconhecimento da legitimidade dos atos homossexuais e uma liberação, ali um afrouxamento na moral católica a respeito da sexualidade, da família e assim por diante, do matrimônio e assim por diante. Então, e naquela ocasião, em 2014, o Sínodo teve 2 fases, 2 momentos. Então, o que aconteceu? Houve uma forte discussão. Naquela altura levantou-se o cardeal Raymond Burke, grande cardeal de boa doutrina, americano. Ele levantou-se opondo-se a isso. Também o cardeal Robert Sarah levantou-se opondo-se a isso. E os bispos africanos em maneira especial. Também outros bispos também levantaram-se, opondo-se a isso. Houve uma grande discussão e, como o barulho foi bastante grande, então houve um recuo. Mas, mesmo assim, no meio do sínodo, foi feito um documento no qual se vislumbrava ali liberar a comunhão para as pessoas que vivem em adultério, em segunda união, e também onde se reconhecia a bondade dos atos homossexuais. Enfim, isso estava lá, defendido pelo cardeal Walter Kasper, que é efusivamente elogiado pelo Papa Francisco, que é tido um dos principais conselheiros do Papa Francisco e que estava ali quase como representando, né, ali o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco é desta opinião em relação à comunhão dos amaziados, que eles poderiam comungar mesmo vivendo juntos de maneira marital, ou seja, mantendo suas relações sexuais adúlteras, mesmo assim eles poderiam, é possível que eles comunguem. Enfim, esta é a opinião do Papa Francisco e isto já foi expresso por ele em algumas ocasiões. Enfim, mas como houve muito barulho e muita oposição, não foi aprovado naquele momento. Então passou-se o sínodo, não foi aprovado. Mas depois, quando a coisa já havia se esfriado, já havia se acalmado, quando o Papa escreveu o documento Amoris Laetitia, então ali ele colocou, ali ele incluiu a possibilidade da comunhão para as pessoas que vivem em adultério. Tanto que, com base neste documento, conferências episcopais e bispos no mundo inteiro, em vários lugares, começaram a implementar, como aconteceu, por exemplo, em Buenos Aires, na Argentina, como aconteceu em Fátima, Portugal, agora há pouco tempo, por exemplo, né? Como aconteceu nas Filipinas, como aconteceu na Ilha de Malta, como aconteceu em vários outros lugares, a implementação na sua ação pastoral da igreja daqueles lugares, da comunhão para as pessoas que vivem em adultério, com base na exortação do Papa, né? Ou seja, foi feito depois. Na altura também se comemorou a vitória da família, da doutrina da igreja sobre a família, a vitória sobre aquelas ideias do cardeal Walter Kasper, que na verdade não eram apenas dele, né? Também parte dessas ideias também eram ideias do Papa, e que naquele momento, portanto, foi superado, mas que depois entrou. Temo, eu espero que não, Deus, em sua sabedoria, em sua misericórdia, sabe o que faz e vai depender muito das nossas orações, das nossas súplicas também, mas não pensem os senhores que aqueles que querem implodir a igreja, que querem transformá-la, né, em uma democracia gigante, e que querem impor as suas vontades em contraposição à vontade de Deus expressa na Bíblia e no magistério de 2000 anos, aqueles que têm esta ideia, aqueles que têm essa mentalidade, eles não desistiram. E mesmo que eles não tenham conseguido agora de maneira explícita, eles vão continuar tentando. Inclusive porque, não sei se é do conhecimento dos senhores, mas existe uma comissão de 16 membros, foi nomeada, foi eleita uma comissão de 16 membros para aplicar aquilo que foi decidido no Sínodo da Amazônia. Ou seja, basta ler o documento final, né? Por isso que o cardeal Umes, agora depois da publicação do documento do Papa, ele continuou dizendo que é necessário que se leia o documento final do Sínodo, né? Porque aquilo está em vigor, certo? Então, o Papa não trata do assunto de homens casados, mas o documento final trata.
e ali fala da possibilidade. E entre estes membros, 16 membros, para aplicação, não é, daquilo que foi decidido no sínodo, que foi votado pelos padres sinodais por mais de 2/3 cada proposta, inclusive a proposta da ordenação de homens casados foi votada e foi vencedora. Então, estão dois bispos, estão esses dois expoentes que lutaram por isto. O que é o próprio cardeal Umes, que foi o relator do Sínodo da Amazônia, que defende a ordenação dos homens casados, né? E um outro bispo, que foi bispo do Xingu, agora também emérito, aposentado, é um alemão, mas servia no Brasil, e ele se vangloria, aquele mesmo que se vangloriava, se vangloria de nunca ter batizado um índio, porque isso seria uma violência à cultura do índio. E também defende abertamente o sacerdócio feminino e, muito mais ainda, claro, a ordenação de homens casados, que é o Erwin Kautlin. Então, estes dois fazem parte dessa comissão de 16 membros para aplicar, né, aquilo que foi decidido no Sínodo da Amazônia e está contido no documento final. Então, meus amados irmãos, o tempo é de cautela. Embora a gente pode dizer assim que conseguimos ao menos um adiamento, né, da aplicação do sacerdócio aos homens casados, mas essa batalha não está finalizada, esta guerra não está finalizada, entende? Apenas se deu uma pausa, eles mudaram a estratégia e agora pode acontecer que façam como aconteceu, como fizeram por ocasião do Sínodo da Família, onde depois acabaram introduzindo a comunhão para os adúlteros. Mas Deus pode interromper isto, depende muito da oração do povo de Deus, do esforço que nós fizermos para poder suplicar ao céu a misericórdia nesse tempo de tanta calamidade. Portanto, que Deus, a Santíssima Virgem, nos ajude nesse esforço de caminharmos vivendo a nossa fé e nos preserve nesta sempre comunhão com a verdade da Igreja de Nosso Senhor, essa verdade ensinada por Cristo e transmitida pelos apóstolos e pela Igreja, pelo seu magistério nesses 2000 anos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.